Câmara em Ação. Oferecimento Orienta Log, consultoria logística. 549-8144-5112. Caiene Lanches, 3461-1416. Padaria e Confeitaria Pagliarini, 3461-2070. Max Fashion Cabeleireiros, 3461-5859. Mecânica Agrícola Carlos Barbosa, 3461-2033. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoal que nos acompanha essa noite, homenageados dessa noite também, já no adiantado da hora. Tenho que fazer o uso da tribuna, porque na semana passada, por um motivo ímpar, eu tive que me ausentar, não consegui chegar a tempo, mas voltei, cheguei em casa às 11 horas, fiquei até 1h20 por aí assistindo a sessão, assisti toda a sessão aqui, é uma ferramenta importantíssima, acessei o Facebook, estava lá toda a sessão na íntegra. E aqui eu tenho que agradecer meus colegas, a vereadora Regiane e o vereador Maximino, que fizeram as minhas palavras na questão do pedido de informação e também na indicação da questão das caixas d'água lá, que eu vi também que a vereadora Ariane comentou que já está em processo adiantado e tomara que seja trocado. Isso é um problema bastante antigo. Então, obrigado, vereadores. Obrigado por terem aprovado o pedido de informações. A questão do tempo de serviço que foi revogada a lei do governo federal, então é imprescindível que esse tempo seja computado aos servidores da área da saúde e da segurança, como foi muito bem explanado aqui, porque é um direito que eles têm, sem sombra de dúvidas, vai ter que ser pago e, embora como o prefeito Kirsch falou que não haja uma decisão da ANESM ainda, mas sem sombra de dúvida vai ter que pagar, ou mais cedo ou mais tarde o retroativo vai pagar, sem sombra de dúvidas. Então é importante que isso seja restabelecido o quanto antes. Ouvi também o vereador Valmor, mas antes do vereador Valmor, o que o vereador Valmor falou, eu quero falar da visita dos secretários aqui, do ex-secretário. Parece que muitas e muitas obras estão em andamento por aí, importantes as obras, só que junto com obras vão vir problemas, podem ter certeza, vão vir reclamações, enfim. Mas o governo não pode se deter somente em obras, tem que ser serviços e serviços de qualidade. E aqui eu entro na situação que o vereador Valmor comentou na tribuna, na sessão passada, com relação a uma suposta denúncia de uma empresa que realiza o transporte de pacientes, que estaria levando pacientes de Farroupilha e Carlos Barbosa na mesma viagem. Eu falo categoricamente, não é uma suposta, é uma afirmação. E isso é errado, não pode ser, é uma obrigação da Secretaria de Saúde apurar nada, já tem que cortar isso, porque não se pode admitir isso. A empresa ganha o transporte de Farroupilha para levar para Porto Alegre e ganha de Carlos Barbosa. E o que faz? Pega o paciente de Farroupilha, vem, pega o de Barbosa e volta. E os nossos pacientes, vereador Glória, que saem às 4 da manhã aqui, retornam às 11 da noite, 9 horas da noite, 10 da noite. Não podemos admitir. Se a empresa não tem condições de fazer 2 transportes isolados, então que abra mão de um contrato. Tem o nome da empresa, foi na última quinta-feira, se eu não me engano, dia 4, aconteceu isso, já aconteceu outras vezes, e se não me engano, hoje também aconteceu. Então isso tem que ser apurado, tem que ser botados as condições que prevê lá o contrato. Não podemos admitir isso. Isso é serviço de qualidade com nossos pacientes. Ainda na área da saúde, porque a gente fala dos serviços, da qualidade, enfim, o município não é só obras, como já falei anteriormente. Eu falei aqui na tribuna, foi talvez final de abril, eu falei aqui que eu e mais 2 colegas meus, policiais, fomos lá fazer o teste da Covid, e aí enquanto nós esperávamos, uma paciente veio fazer uma reclamação comigo, da demora, porque tinha que sair quase 3 horas esperando. O vereador Valmor deu a explicação daquele dia, o fato do que ocorreu naquele dia, muito bem justificado. Recebemos o resultado que deu negativo, eu e meus 2 colegas saímos do posto de saúde, não esperamos a consulta. Esse fato foi trazido para cá, vereador Felipe, com relação a essa mãe angustiada que ficou quase 3 horas esperando. E qual é o resultado disso?
instauração de uma sindicância para investigar a conduta do enfermeiro que nos atendeu. Está respondendo sindicância. Aí, inclusive com registro de ocorrência policial, por parte do funcionário que autorizou que se divulgasse aqui na imprensa, enfim, ele autorizou. Ora, por que o servidor teria feito o exame em nós sem autorização do médico, não estava no prontuário, mas o médico deu, e é procedimento lá no posto, deu a etiqueta lá, a autorização física, foi grampeado nos nossos prontuários. Então veja, 3 horas esperando, problema nenhum, foi justificado aqui, mas não tem problema. Aí a conduta do servidor instaurada em sindicância. Por isso eu fiz esse pedido de informação hoje. Eu quero ver aquela sindicância, que já passou muito do prazo, foi prorrogado 30 dias, que foi feito um encontro lá, suposto chá de fraude, que foi falado, para saber se as sindicâncias funcionam só para perseguir, ou enfim, para apurar a conduta de quem não compactua com a ideologia política, ou se ela é para cobertar amigos. Não podemos concordar com isso. E é por isso que nós temos que ter voz aqui nessa casa e nós temos que falar isso. Ah, não é para eu ser mais bonito, mais feio, enfim. É porque nós temos que tomar essas atitudes para que seja corrigido. Semana passada, e eu já falei nessa tribuna também, falei aqui que quando o governo Kish assumiu, obviamente não tem nada a ver com o prefeito Kish, a secretária de admissão mudou o entendimento com relação aos laudos médicos de qualquer vítima de agressão ou de preso. Enfim, criou-se um celeuma monstruoso, porque tem lá o Código de Ética Médica, diz que tem que preservar o médico, porque no sigilo médico. Aí se criou todo o problema, o Ministério Público entrou na situação, o Ministério Público ordenou que todos os médicos devem dar, porque tem lei federal superior ao regimento interno, lá o órgão da medicina, que regula a questão dos médicos, e que devam fornecer os laudos solicitados pela autoridade policial, por vítima, por quem quer que seja. Funcionou bem, aí na sexta-feira, preso, encaminhado para a delegacia, preso, leva no posto, não, recusa de novo. A médica bonita lá diz que não dá, e aí liga para prefeito, liga para assessor jurídico, liga para secretária, não se resolve. Sabe como resolvemos? Levar na UPA de Bento Gonçalves, aí lá em Bento eles fazem o laudo. Não, situações dessas não podem ser admitidas. Mas qual é que é o bem maior de uma comunidade? Os médicos estão protegendo quem? O bem maior é a segurança pública. Não é o interesse coletivo, não é o interesse deles. Tem que ser mudado urgentemente essa situação. Não podemos mais aceitar isso. Eu falei, eu não fui lá. Se eu tivesse ido lá com o preso, eu ia algemar o preso numa janela e ia deixar lá, até resolver. Algemado lá. Bom, quando a médica resolveu, a secretária, vocês me chamam e eu vou lá tirar ele. Porque não dá. A gente fica correndo para frente e para trás com um cara algemado, constrangendo até o preso de certa forma, porque não se consegue dizer lá que o médico, que o paciente não tem lesão. Qual é o sigilo médico nisso? É um absurdo o que acontece. Se não estão respeitando nem uma determinação do promotor de justiça. Então imagina como é que é essas outras situações. Se nós trazermos aqui de novo situações de horas de espera, está sujeito a alguém imaginar que foi alguém que nos falou, responder sindicância. Então nós temos que tomar ao pé dessa situação e buscar o que é do interesse público. Não pode ser o interesse sigilo do médico para dar um laudo. Nunca aconteceu isso. 26 anos que eu estou aqui em Carlos Barbosa, vereador Kleber. Nunca.
E agora mudou o entendimento. Enfim, mas urge, vereador Valmor, essa situação do transporte. Isso urge de ser esclarecido o quanto antes. Eu sei que o vereador Valmor, como líder do governo, é muito atuante, inclusive trouxe esse assunto para cá. O vereador comentou aqui. Mas não pode mais, e não vamos admitir. Se essa empresa fizer mais um transporte, saindo daqui para buscar paciente em Farroupilha e fazer todo o caminho inverso, nós vamos lá no Ministério Público. Porque não pode uma empresa receber dobrado para fazer o mesmo trabalho. É o princípio da legalidade, que é o princípio que norteiam a administração pública. Vereador Valmor, então, por favor. Obrigado pela parte, vereador Baroni. Inclusive, estou trazendo a resposta. Eu já fui buscar a resposta. Já foram notificados e vão sofrer as consequências no contrato. De que maneira? Eu trarei numa próxima sessão. Mas eu já fui me informar se tinham sido notificados ou não. Já foram notificados. Quanto à demora de muitas horas no posto, olha, eu convido os vereadores que voltem e meia façam uma visita. Eu faço várias. A maioria das vezes eu vou lá, tem muito poucas pessoas esperando. E tem dias que a gente for numa sexta-feira, a gente vai encontrar muita gente. Se for numa segunda, vai encontrar. Esses são dias que tem muita gente. Eu recebi numa sexta-feira um chamado que era para ir até lá e eu fui. Realmente eu fui, tinha bastante gente, não negaram. Eles me disseram, Valmor, hoje é um daqueles dias típicos. E veio bastante pessoas. Mas já estamos resolvendo e eu continuei lá para ver se estava sendo resolvido. E realmente, em 2 toques, aquela fila foi. Tinha outros médicos chegando para ajudar no atendimento. Então eu convido vereadores, vão, visite. Não é sempre que as pessoas, mas tem dias que realmente acontece. Às vezes um médico faz um atendimento que ele demora muito mais com um paciente, ou 2 ou 3 pacientes, para fazer encaminhamento, qualquer coisa assim, então vai gerar alguns atrasos. Muitas vezes eu digo, eu não gosto que esteja a grande demora nos atendimentos, mas isso acontece particular. A gente, às vezes, paga particular e tem que esperar 1 hora e meia, já me aconteceu. Eu digo assim, o dia que eu estava infartado, eu esperei 1 hora e 45 minutos. Para ser atendido num hospital, não foi num posto, então, gente, acontece muitas vezes no posto até pouco. Obrigado pela parte. Que bom que o vereador já traz essa informação dizendo que foram notificados. E pode frisar lá, vereador Amor, que hoje aconteceu a mesma coisa. O mesmo fato aconteceu hoje com essa mesma empresa de Farroupilha. Com relação à demora, a gente sabe que são fatos isolados. E eu trouxe aqui, o vereador explicou o motivo daquele dia, agora a gente não pode admitir mandar instaurar uma sindicância dessa natureza, que é um absurdo. Fica notório que é uma perseguição política por minha causa. Eu me senti ofendido, eu me senti culpado de ter ido lá, porque quem nos atendeu bem, eu falei, o a enfermeira, todo mundo nos atendeu super bem. Aí eles vão responder sindicância por essa situação, porque em tese a guria falou comigo, a menina que reclamou. Não consigo admitir, sinceramente. Vereador Kleber. Obrigado, colega Baroni. Quanto ao caso que o senhor falou, que o médico está se negando a dar o atestado para os presos aí, eu acho que o médico não pode fazer isso. E a lei manda como executado, eu acredito que o profissional falhou ali. Isso tem que ser cobrado. Vocês sabem muito bem que eu cobro. Eu venho aqui, eu subo aí, eu cobro e mostro o resultado. Porque a nossa administração sabe que nós estamos aqui para defender eles, mas para cobrar deles. Então, a semana que vem o senhor pode ter certeza que tanto eu que nem os nossos colegas aqui, nós vamos cobrar da administração e vamos saber o porquê que essa falha está ocorrendo. Porque, como tu disse, a gente já tem que sair, aí olha a despesa que dá, sair do posto de saúde daqui para ir na UPA em Bento. Eu acho que não é por aí o caminho. A gente tem que ter a consciência que
A polícia já está fazendo o serviço dela de tirar esses caras da rua que estão atrapalhando a sociedade. E aí a gente perder todo esse tempo no posto não é admissível. Então, se está errado, se foi errado, provavelmente o profissional ou a instituição falhou, um dos dois é culpado, e a gente vai ver sim quem é o culpado e nós vamos trazer aqui para a população saber que a coisa vai ser corrigida e vai ser feito certo. Quanto à demora das consultas, tem N casos, porque eu peguei o levantamento do posto, de tanto em tanto tempo é atendido uma pessoa. E tem consultas que variam, mas a média de consulta é entre 30 e 40 e poucos minutos cada um. Então ali, tu entra, faz a triagem, até que tu é atendido e sai em torno de 1 hora, vamos supor. Então eu acho que tem casos sim que está passando do tempo, mas a princípio todos os casos estão sendo atendidos dentro do prazo. Mas a gente vai cobrar da secretária. Perfeito, vereador. É exatamente isso. Ali, possivelmente, foi erro do profissional lá, porque em contato com a secretária até se demonstrou surpresa. A médica examinou o paciente e não quis dar o laudo. Ora, porque o paciente não pediu, mas tem ofício da autoridade policial. Mas, enfim, que bom que tem esse entendimento aqui, que é salutar para resolver esses problemas exatamente. Vereador Regiane. Obrigado, vereador. Na verdade, só uma correção, a prisão foi na quinta-feira à tarde, não na sexta, como o senhor reportou. Quinta-feira à tarde, a Brigada Militar apresenta o preso ali, já leva ele para exame, é negado para a Brigada, que em tese, para mim, não precisaria nem ter ofício pedindo, porque o policial militar fardado já representa uma autoridade. Prendeu o cara, estava foragido, prendeu, apresentou no posto de saúde para trazer para registro da ocorrência. Envolve 2 policiais militares, chega na delegacia, nós voltamos com o preso, eu faço a ocorrência, 2 colegas nossos voltam para o posto de saúde. Vocês vejam quantos profissionais envolvidos numa questão que era para ser resolvida em 1 hora, de tu estar com o cara preso, fazer a ocorrência, levar ele no presídio, aonde a gente tem obrigatoriamente que apresentar o preso com o laudo médico. Nós tínhamos colegas na rua fazendo trabalho de investigação em relação a casos de tráfico, e a população fica à mercê de um médico, de um profissional que se nega a atestar ali que o preso tem um machucado aqui ou não tem machucado nenhum, que não vai acarretar em quebra de sigilo médico de maneira alguma. Uma situação que era para ser resolvida em 2 ou 3 horas, os colegas voltaram do presídio de Bento. O senhor foi levar o preso? Vocês voltaram do presídio de Bento depois das 7, 8 horas da noite, quando na verdade era uma situação que às 5 horas da tarde poderia estar resolvida. Há uma falha. Como tu vai explicar para a população que tu tem 5, 6 policiais envolvidos numa situação dessas? É bem complicado. Obrigada, era esse a minha parte. Exatamente, vereadora. Então, a gente precisa resolver as situações. Nós temos que falar, eu volto a repetir, presidente, o interesse de todo o serviço público é trabalhar para o bem público, para que o serviço público seja prestado de qualidade. Obrigado.